Olá, amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui então para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Espero que gostem do nosso trabalho aqui. Bem, porque eu considero uma leitura e estudo? Porque eu sempre dou minhas opiniões sobre as informações que nossos irmãos espíritos nos trazem, ok? Nós nos encontramos então no capítulo 7. Vocês podem ver ali em cima. E no final desse capítulo, ok? E quando o capítulo é muito longo, minha gente, eu divido por partes, ok? Então, nesse capítulo 7º, estamos na quarta parte, porque nossa leitura e estudo aqui se fazem por aproximadamente 30 minutos. Mas quando o capítulo está encerrando, às vezes varia para menos, geralmente, para menos de 30 minutos, que é o nosso caso aqui nesse momento. Estamos no final desse capítulo, na questão, por assim dizer, de número 13, que está ali falando sobre esse título, cujo título é Missão do Homem Inteligente na Terra. Ok? Então vamos ver o que esse irmão, o conselho que ele nos dá. Ok? Número 13. Não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitas. Tá vendo? A gente pensa que sabe muito, mas não sabe de nada. Vamos lá. Mas suponho que sejais uma dessas sumidades inteligentes desse globo, e não tendes nenhum direito para disso vos envaidecerdes. Se Deus, em seus desígnios, vos fez nascer no meio onde pudestes desenvolver a vossa inteligência, é que Ele quer que dela useis para o bem de todos, porque é uma missão que vos dá, colocando em vossas mãos um instrumento com a ajuda do qual podeis desenvolver a vosso turno as inteligências retardatárias e conduzi-las a Deus. A natureza do instrumento não indica o uso que dele se deve fazer? A enxada que o jardineiro coloca entre as mãos de seu operário não lhe mostra que ele deve cavar? E que direis se esse operário, ao invés de trabalhar, levantasse a enxada para com ela atingir seu patrão? Dirias que é horrível e que ele merece ser expulso. Pois bem, não ocorre o mesmo com aquele que se serve de sua inteligência para destruir a ideia de Deus e da providência entre seus irmãos? Tem ele o direito ao salário prometido e não merece, ao contrário, ser expulso do jardim? E o será, não duvideis disso, e arrastará existências miseráveis e cheias de humilhações até que se curve diante daquele a quem tudo deve. A inteligência é rica de méritos para o futuro, mas com a condição de ser bem empregada. Se todos os homens dotados se servissem dela, segundo os desígnios de Deus, a tarefa dos espíritos seria fácil para fazer a humanidade avançar. Infelizmente, muitos fazem dela um instrumento de orgulho e de perdição para si mesmos. O homem abusa da inteligência, como de todas as outras faculdades, e, entretanto, não lhe faltam lições para adverti-lo de que uma poderosa mão pode lhe retirar aquilo que ela mesma lhe deu. Quem falou isso foi Ferdinando, espírito protetor, em Bordeaux, em 1862. Bem, meus amigos, nós estamos vendo aqui essa informação final, né, do homem de bem, né? Missão dos homens inteligentes na Terra.
Porque esse dom, provavelmente, da inteligência, de ter, né, a capacidade de aprendizar rapidamente sobre as coisas, esse espírito com certeza pediu essa missão. Pediu que viesse sobre essas condições para poder ajudar o seu semelhante. Vocês estão entendendo? Deus não impôs a ele, você tem que fazer isso. Essa mensagem aqui parece que é uma imposição de Deus. Porém, não é assim, meus irmãos. Não é uma imposição de Deus. Nós é que pedimos para virmos sob certas condições para fazermos o bem. Então, Deus, de uma certa forma, nos permite vir com essa inteligência. Como isso acontece? O cérebro dessa pessoa, né, daquele que pede essa missão, tem um certas condições biológicas, né, que favorecem, né, para que ele haja diante da sua inteligência. Então, se ele vem com essa inteligência e tira proveito para outras coisas, para o seu bem-estar, para o seu egoísmo, para o seu orgulho, para a sua vaidade, por aí vai, ele está indo na contramão daquilo que ele mesmo se propôs. Vocês estão entendendo? Então, é isso que nós precisamos aprender. Quantos de nós gostaríamos de ter uma certa inteligência e não temos? Por questões biológicas cerebrais. Porque nossa missão aqui na Terra, o corpo que estamos habitando, as condições físicas e biológicas que cada um tem, como eu poderia dizer, as habilidades que trazemos, tudo isso se refere à necessidade da vida que iremos, né, passar, à necessidade evolutiva para cada um de nós. Se o homem, nós espíritos, ao reencarnarmos, escolhemos ser um bom lavrador, nossos corpos serão de acordo para esse tipo de trabalho, terá mais resistência ao sol, ao frio, às intempéries da natureza. Aquele outro que se propôs a desenvolver a inteligência vai trabalhar provavelmente no escritório com ar-condicionado. Ok? Então, tudo isso que nos ocorre na vida do cotidiano é ligada intrinsecamente ao tipo de missão, ao tipo de vida que escolhemos antes de reencarnarmos, para que tudo nos ajude, nos favoreça. Ok? Então, minha gente, por isso que a gente vê, às vezes, certas pessoas que têm certas atitudes inadequadas, porque elas não vieram para terem atitudes inadequadas, elas vieram por outros motivos, para corrigir outras coisas que nós desconhecemos. Por isso que eu falo aqui sempre, quando Jesus falou, né, não julgue a ninguém, nem a si mesmo, sabe, porque nós desconhecemos nosso passado. Como posso me julgar, dizer que eu sou ruim ou que eu sou bom? Vamos deixar isso para Deus, isso pertence a Deus. A nossa preocupação aqui na Terra, acredito eu, é fazer o possível para não prejudicar ninguém. Esse é o ponto principal da questão. Deus não nos colocou no mundo com a obrigação de ser bom. Infelizmente ainda não aprendemos isso. Achamos que aquele que não faz o bem para os outros vai ser castigado por Deus. Aqui no livro dos médios, dos espíritos, nas 5 obras básicas de Kardec, fala muito sobre isso, que nós temos que fazer caridade. Eu, pessoalmente, não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Não acredito. Acredito que nós temos que fazer o bem primeiramente. Como fazer o bem? A nós mesmos. O que é fazer o bem para nós mesmos? Tudo para mim? Não é isso. Não é isso. Quando nós compreendermos que quando a gente faz o bem para alguém, estamos fazendo para nós mesmos, nós entenderemos aquilo que eu estou querendo dizer. Ok? Deus não nos impôs isso. Aliás, Deus não impõe a nada. Nem a ser bom, nem a ser mal. Deus nos deu a liberdade. Não é essa liberdade que vemos aqui na Terra. Não a liberdade que os Espíritos nos falam, livre-arbítrio. Não, mas a liberdade de fazermos escolhas. De trilharmos esse ou aquele caminho. O principal motivo da nossa vida, acredito eu, é vivermos felizes. Não sofrer. Sofrer é besteira, é estupidez do homem.
É falta de compreensão, falta de discernimento, falta de uma porção de coisa. Falta de aceitação. Que aceitação? Das escolhas que fizemos antes de virmos para a vida. Essa que é a verdade. Quando nós compreendemos que estamos no lugar que deveremos estar, fazendo aquilo que deveríamos fazer, nem tudo, né? As coisas erradas, ninguém veio para fazer nada errado. Começa por aí. Agora, nós viemos sim para aprender a respeitar. Você quer ser respeitado? Quer. Então respeite. Você quer ser amado? Quer. Então ame. Você quer ser auxiliado? Quer. Então ajude. Sabe? Aquilo que você quer para você é o mesmo direito que o outro tem. Sabe? Você quer ser perdoado pelos seus erros? Perdoe. Simples assim. Isso é saber viver. Isso é ser um homem de bem. Não julgar, não condenar, perdoar. Porque tudo isso você quer para você. Você quer ser compreendido. Você quer ser amado. Você quer ser perdoado. Né? Você quer ter novas chances, novas oportunidades. Não é verdade? Então, para isso nós viemos ao mundo. Ninguém tem obrigação de fazer o bem para ninguém. Você tem que fazer o bem para você. Mas, enquanto a gente for vaidoso, vai entender esse bem para mim de uma forma inadequada. Vai entender que esse bem para mim, primeiro eu, depois os outros. Tinha um ditado que um conhecido meu falava muito. Para chorar a mãe de alguém, que chore a mãe do outro. Vocês acham isso coerente com a doutrina que Jesus pregou do amor? Né? Farinha pouca, meu pirão primeiro. Quer dizer, primeiro eu, depois os outros. Está tudo errado, está tudo na contramão. Viver bem, o que é viver bem? É se sentir bem, se sentir uma pessoa justa, bem consigo mesmo, sem ter nada para reclamar de si. Porque se você tem alguma coisa para reclamar de você, você tem muito para reclamar dos outros. Quando você não tem nada a reclamar de você, você não terá nada para reclamar dos outros. Está vendo como está sempre nós de primeiro lugar, querendo ou não? Isso não é vaidade? Isso é compreensão, é entendimento. Quando nós damos alguma coisa para os outros, nós estamos dando inevitavelmente primeiro para nós mesmos. Mas se você pensa primeiro em você, aí você é vaidoso, aí você é egoísta. Tem no meu espírito muitas pessoas que falam assim, aquele que não se ama não pode amar o próximo. Nós temos que nos amarmos primeiro para amar o próximo. É uma ideia equivocada, gente. Pelo amor de Deus, Jesus falou nessa ordem, amar o próximo como a ti mesmo. O que significa? Primeiro tu faz para o outro, depois você pensa em você. No livro no Evangelho segundo o Espiritismo, acho que eu já li isso, se eu não li eu vou ler, quando fala de sacrificar a própria vida para salvar a vida de um malfeitor, sabendo que esse malfeitor provavelmente continuará praticando seus crimes. E você sabe que vai arriscar a própria vida, com o risco de morrer, para salvar essa pessoa da morte. O Espírito fala, se você pode fazer, faça. Faça. Porque pode ser que por esse ato teu, essa pessoa mude e deixe de praticar os erros que está cometendo, os crimes. Não perca a oportunidade de fazer o bem. Vocês estão entendendo? É por aí que eu acredito nas coisas. Se Jesus tivesse pensado primeiro nele, ser amado primeiro, nesse sentido das coisas, ele não teria ido para a cruz, ele teria se defendido, ele teria feito tudo para não ser assassinado, para não ser crucificado. Quando se fala de Jesus deu a vida por todos nós, ele deu a vida para nos dar o exemplo, que a morte não significa nada, nada, sabe? Quando a gente dá em favor do outro. E ele deu a vida dele, que vale muito mais do que a nossa, com toda certeza, aqui na Terra, deu a vida para mostrar, cara, isso daí não é nada. Eu estou dando minha vida para mostrar. Se eu posso, vocês podem. Se vocês tiverem que morrer injustamente, morram. Mas em paz com a consciência de vocês de terem feito o melhor que puderam fazer. Não fazendo tudo perfeito, que nós ainda não temos essa condição, mas aquilo que nos esforçamos para fazer. Ser o melhor possível para os outros, para nós mesmos. Sabe? Para tornar a nossa casa com consciência tranquila. De ter
executado um bom trabalho na rua, profissionalmente, ter sido um bom colega de trabalho, né? Enfim, ter vivido uma vida simples, comum, sem grandes colocações, né? Ah, filho maravilhoso, eu fui ótimo hoje no trabalho, eu ajudei a todo mundo, eu fui caridoso. Está tudo errado. Como Jesus deu alguns exemplos bons, aliás, ele só deu exemplos bons. Quando ele fala que a mão esquerda não saiba o que fez a vossa mão direita, faça por fazer, gente. Se você não tiver vontade de ajudar, não ajude. Não ajude. Mas saiba que pode ser que você precise de ajuda e também não encontre quem te ajude. Tá vendo como a vida é simples? Então, gente, vou ficando por aqui. Nós terminamos, então, o nosso capítulo de número 7. Hoje, se eu não me engano, sempre me esqueço da data, 14 ou 13 de novembro de 2023. Ok? E na próxima postagem nossa, nós então adentraremos, deixa eu virar aqui a página, no capítulo 8, cujo título é esse: Bem-aventurado aqueles que têm puro o coração. Engraçado, é mais ou menos o que eu estava falando aqui. Não é isso? Nos mantermos puros, sem intenções, segundas intenções sobre ninguém, sempre tentando fazer o possível para termos a paz e a alegria de viver. E ninguém encontra a paz e a alegria de viver se não se sentir útil. Ok? Até a próxima. Tchau.